Olá a todos, tudo bom? Finalmente um vídeo sobre provação e tribulação, né? Já vou compartilhar a tela do tema de hoje. Hoje eu tratarei sobre alguns assuntos e me perdoem pelo barulho, visita em casa, fim de semana, sabe como que é, né? Mas a gente não pode deixar de gravar. A princípio quero começar com a seguinte questão, né? As pessoas estão sendo ensinadas por quem, né? Quais são os demônios que as têm conduzido ao erro, né? Deus criou um povo para conduzi-los, né, para conduzir. Ou ele conduziria permanentemente apenas Abraão, sabendo que Abraão era hebreu, ele não era israelita e nem judeu, né? Israel foi criada por Deus. Agora devemos novamente andar sozinhos, dispersos, né? Toda casa dividida não subsiste, tá? Eu vou falar mais à frente quando eu for falar da eugenia, né, do que foi criado por Francis Galton, primo daquele fulano, né, que criou a teoria da evolução. Depois eu vou explicar sobre isso, né? Eu vou falar sobre essa criatura mais especificamente, falar por que isso foi criado, né? A descendência superior, né, de onde isso vem. E entrando nisso, já vou falar sobre os satanistas que tentam deturpar a palavra, apregoando para vocês. Eles dizem que vão elucidar o quê? Né? Como alguém pode falar de medicina se não estuda medicina, se nunca estudou medicina? Como alguém pode falar de direito se nunca estudou direito? Né? Eu posso, por exemplo, negar a literatura da medicina para poder ensinar medicina, ou falar de medicina, ou tratar medicina? Eu posso negar ou excluir a literatura do direito para tratar de direito? Como eu posso dizer que eu faço direito, que eu sei direito, se eu nunca fiz direito, se eu nunca estudei direito? Ou como eu posso me clinicar se eu nunca estudei medicina? Né? Pessoas dizem que vão elucidar as pessoas, vão elucidar aos outros, né? E Satanás elucidou a questão de Adão e Eva. Ele elucidou Adão e Eva na questão do fruto do conhecimento do bem e do mal, tá? Entendam que os que têm pregado as pessoas nada mais nada menos é que Semira, Nimrod e Tamuz, tá? Essa família que eles dizem ser celestial não tem base bíblica, ignoram seus estudos bíblicos, não apresentam texto algum, são contadores de história, eloquentes na sua fala, mas mentirosos, tá? Não tem nenhuma base bíblica, pois não apresentam a ninguém. Apresentam um conteúdo satânico com um profundo conhecimento de coisas ocultadas para nós, conhecimento da cabala, conhecimento da maçonaria, coisas que não chegam a nós. A menos que você tenha sido iniciado na maçonaria, você não chega a esse conhecimento, tá? E dizem para vocês que isso é conhecimento de Deus, né? O catolicismo nos trouxe uma família, né? E sabemos que a família é baseada em Babilônia. Nimrod, seu esposo, marido e filho, Nimrod, né? Semiramis Nimrod, e seu filho, o filho do seu marido / filho, Nimrod, o chamado Tamuz, né? E sabemos que essa trindade satânica que foi trazida pelo catolicismo e já vindo de outras culturas pagãs, é baseado em Semira, Nimrod e Tamuz. Toda essa família satânica, ela tem uma base pagã, feita pelos anjos caídos, tá? Lembre-se que não existe nenhuma base bíblica onde diz que há uma família celestial nesses moldes. Não tem base nem na Bíblia nem fora dela, a menos que você traga apócrifos falsos, como eu já falei, um exemplo é o proto-evangelho de Tiago, né, que é um apócrifo falso, e outros apócrifos que não tem base nenhuma bíblica, né? Ele, na verdade, eles contradizem tudo que está na Bíblia. Então o que acontece, as pessoas estão deixando guiar, né, por demônios. Um deles é o que fala contra o Espírito Santo. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado, falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Demônios falando que o dom de línguas não é dom do Espírito. E das blasfêmias, além do dizer que o Espírito Santo é feminino, isso para mim não haverá perdão nem nesta vida nem no inferno, tá? Para esse satanismo que não tem base bíblica. Outro satanismo é dizer que atribuir os dons do Espírito a Satanás ou as ações de Satanás ao dom do Espírito. Eu já vou compartilhar a tela para que a gente possa entrar nesse assunto, tá? E eu, como falei, vou deixar no primeiro comentário fixado a blasfêmia contra o Espírito Santo, para que a gente possa observar como as pessoas têm sido enganadas nos dias de hoje, tá? Deixa eu ver se é a mesma coisa, só o resultado aqui.
O que acontece? Observem o que está acontecendo aqui, tá? Primeiro eu vou falar sobre o Espírito Santo, depois eu vou falar sobre esse paganismo do conhecer do Yadá, que é usado de forma errada, tá? Do hebraico. Mas vamos seguir aqui. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Dons espirituais, tá? Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Dom do Espírito. Ah, mas não existe isso na igreja, tá? Isso é satanismo. Observem que o dom do Espírito, isso é uma blasfêmia direta ao Espírito Santo. Tá? Há falsos profetas, há umas igrejas que causam vergonha hoje. Eu tenho vergonha de muitas igrejas e de certos pastores, tá? Que defendem coisas absurdas e ainda colocam coisas na cabeça das pessoas, como por exemplo, você é médico? Um grande exemplo foi do experimento social que a gente passou, né, um tempozinho atrás. Então muitos irão conduzir as pessoas a também implantarem uma marca na sua testa ou na sua mão. Isso é um fato, tá? Mas atestar que todas são assim, isso é satanismo. É o que Satanás fez, porque Satanás está destruindo a igreja desde o princípio, tá? Toda casa dispersa, ela não subsiste. Uma minoria organizada está destruindo a maioria desorganizada. Entendam isso. A minoria organizada está destruindo a maioria desorganizada. Por quê? Vamos dispersar. Todo disperso vai cair por terra. Observem isso, tá? Vamos seguir em frente aqui. Atos 10, tá? 14 a 45, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis eram da circuncisão, e da nossa circuncisão. Pedro maravilhou-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, tá? Sobre todos. Vamos seguir aqui. E se seguia que eles profetizavam e falavam em línguas, tá? Cumprindo-se o dia dos Pentecostes, estavam todos coordenadamente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e tempestuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Deixa eu subir aqui um pouco para a gente poder continuar lendo. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui não está dizendo que eles falavam na língua de cada povo. Eu vou explicar para você no texto, tá? E em Jerusalém, deixa eu direto ao texto. Em todos nos maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos? Aí o dom, observe que a palavra não fala que eles falam na língua de cada pessoa, mas que eles ouviram como se estivesse falando em sua própria língua. Ou seja, isso tem a ver com o dom da interpretação de língua. Eles receberam o dom da fala e o dom da interpretação no mesmo momento. Observem aqui. Como, pois, ouvimos cada um em nossa própria língua? Ouvimos cada um em nossa própria língua, né, em que fomos nascidos. Vocês entenderam aqui? Seguindo em frente. Pois o que fala em língua desconhecida, ore para que também possa interpretar. Entenderam aqui? Então observem o quão satânico está acontecendo nos dias de hoje, tá? Vamos seguir em frente, que eu tenho muita coisa para ser tratada hoje e eu quero não perder muito tempo, tá? Então foram abertos os olhos de ambos, a palavra e conheceram a palavra que é Yadá, tá? Quem conheceu que estavam? Ambos, não tem um terceiro aqui. Ambos, quem está falando aqui é Adão e Eva, tá? E conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram roupa para si. Observem, o conhecer aqui é Yadá. Não tem nada a ver com relação a sexo, no contexto. Porque o que vai dizer qual é a tradução correta é o contexto. Texto, tá? E foram abertos os olhos e perceberam e conheceram que estavam na palavra Yadá. Vamos a outros textos que falam dessa palavra Yadá, para ver se realmente está falando de sexo, né? Porque não é o caso. Porque tem a ver com contexto, certo? Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem por uma mão forte. Esse eu sei é Yadá, no caso também seria conhecer, que tem outras traduções dependendo do texto, do contexto, certo? E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, e está no Egito, que está no Egito, né? E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores. Por isso porque conheci as suas dores. Deus teve relação com as dores. Você entendeu que não tem sentido? O conhecer, a palavra que ia dar também, tá? Se vocês procurarem num bom dicionário esse texto aqui, por favor, não usem o Bible Hub, é péssimo, tá? Vocês vão observar que a palavra que ia dar, que é o mesmo conhecer usado para Adão e Eva, tá? E Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes, tu fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem há de enviar comigo. E disseste: conheço-te por teu nome,
também achaste graça aos meus olhos. Ou seja, Deus conheceu a Moisés também. Observe um absurdo, a palavra também ia dar. Certo? Vamos seguir aqui. Mateus 24. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Esse é o texto do vídeo de hoje, tá? Que tem a ver com o assunto já que a gente vai entrar, que é o provação e tribulação. Então observem, gente. Não são poucos os demônios que estão induzindo as pessoas ao erro, tá? Dizem que vão elucidar, né? Voltando a dizer, Satanás elucidou também Adão e Eva na questão do fruto do conhecimento do bem e mal e levou todos nós a uma situação de sofrimento perpétuo até a volta do Senhor. Observe que Jesus veio desfazer o que Adão havia feito. Entendeu? Então é necessário que as pessoas atentem para os demônios que estão hoje na face da terra, induzindo as pessoas ao erro. E o conhecimento satânico que eles estão introduzindo no meio dos cristãos. Já não basta o mundo estar em perdição, agora os cristãos também têm que entrar em perdição. Vamos seguir em frente. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis guerra, rumores, guerra, o que está acontecendo hoje, né? E olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. A fome está sendo aumentada, criada superficialmente, tá? Porque tudo que está acontecendo hoje foi criado, não era para ser assim. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E tantos são satanistas que muitos estão apregoando hoje a data da volta de Cristo. Observem quantos demônios estão em face da terra, tá? Além do que eu já acabei de mostrar para vocês. Então vos hão de entregar para serem atormentados e matar-vos-ão, e seriam odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos irão se escandalizar, né? E trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Isso para causar o que? Apostasia, vocês vão ver isso no texto. E por se multiplicar a iniquidade por conta desses falsos profetas, que enganarão muitos, o amor de muitos esfriará, ou seja, causará a apostasia, o aumento da iniquidade, da mentira. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E esse evangelho do reino será pregado por todo mundo, em testemunho todas as nações, até que venha o fim. Deixe-me compartilhar já a tela para que a gente possa entrar no assunto. Provação e tribulação, né? Já está no texto que eu mostrei para vocês. Agora vamos compartilhar um outro texto. Deixe-me ver se há alguma coisa a dizer antes de compartilhar o texto na tela, né? Há algo a dizer. O grande equívoco da pré-tribulação esbarra no propósito de Deus para os homens. Deus nos enviou à terra com o propósito de remissão. E ela ocorre através da provação, porque Jesus foi ferido por causa dos amigos, né? Ou na causa dos amigos. Dos 2 terços que foram lançados na terra e pereceram, porque os 2 terços morreram, e vou mostrar para vocês. Vocês falam, não se tira que há 2 terços na terra. Eu vou mostrar para vocês isso textualmente, tá? Eu deixei esse oculto para trazer neste momento que era necessário. Pereceram. Ele separou 1 terço para a remissão, porque dos 2 terços mortos, 1 terço desses mortos foi separado para a remissão, tá? Vou mostrar isso no texto. Ele separou 1 terço para a remissão por meio da aprovação para a ressurreição. Agora sim eu vou compartilhar com vocês o texto na tela, para que vocês possam observar o que eu estou dizendo, tá? Só um minuto que eu vou compartilhar com vocês. Se alguém lhes disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Observe que isso está ligado a Jesus, tá? No mesmo texto de Apocalipse, onde fala do terço que foi arrastado, né? E diz que o dragão parou diante da mulher para lhe tragar o filho. Este é o filho que o dragão parou para tragar. Observe que tudo está interligado e tudo está contando uma mesma história. Observem aqui. Nas tuas mãos. Ele responderá a ele: são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Tá? Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro. Está falando de amigos aqui. Está falando das pessoas, né? A qual está sendo conduzida por Jesus. Contra o meu pastor, contra o homem que é meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos: fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas volverei a minha mão para os pequeninos, e em toda a terra, diz o Senhor, dos 2 terços, ou 2 terços delas serão eliminados e perecerão. 2 terços está falando do céu. Observem aqui que vai entrar a questão de 1 terço separado para aprovação, tá? Os 2 terços mortos que chegaram à terra, 2 mortos, tá? A primeira morte, né? 2 terços delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Vamos seguir o texto aqui, quem não para aqui, tá? Restará nela.
Primeiro eu vou explicar para vocês a casa dos meus amigos aqui, tá? Só um minuto. Casa em hebraico, eu não vou falar o texto, eu só vou falar o que está escrito, depois eu vou deixar a referência aqui, tá? H1041, depois vocês procurem aí no dicionário, vocês vão observar que é a mesma questão, tá? Aqueles que pertencem à mesma casa, família, descendentes como corpo organizado, certo? A palavra amigos aqui tem a ver com amor, né? Amar sabedoria, amor humano, ou com Deus, né? Amigo, não participa o amor de Deus pelo homem, pela justiça. Uma justiça está sendo realizada aqui. Deixe-me seguir aqui. E farei passar. Observem que todo esse texto aqui é de Zacarias 13, 6 ao 9, tá? Vou voltar para vocês, vou mostrar para vocês. É que o texto não terminou, só passei as traduções, tá? Aqui, ó. Zacarias, é o mesmo texto, tá? Texto. Vamos seguir aqui, gente. Do 6 ao 9, tá? Zacarias 6, e nós vamos até o 9. E farei passar essa terceira parte pelo fogo. Lembra? 2 terços serão mortos, só que um terço será purificado. Olá. E passarei essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi, o meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Zacarias 13, 6 ao 9. Foi todo o texto que a gente leu, tá? Só que eu separei aqui para poder passar as traduções. Fogo chama como fogo sobrenatural, isso tem a ver com a purificação espiritual, tá? Como teofania, como fogo do altar, a ira de Deus. Purificar, refinar, provar para ver se verdadeiro. Lembra que eu sempre falei sobre isto? Ser refinado. A provação, ela faz parte da purificação. Houveram grandes tribulações ao longo da história humana, e os cristãos passaram por todas elas. Por que causa ou motivo, razão, o crente passou a acreditar que seria diferente das últimas, né? Seria diferente da última e maior de todas as provações. Sabendo que a grande tribulação faz parte da última provação para o terço eleito. Né? Deixa eu compartilhar com vocês mais um texto, por gentileza, para a gente possa ler junto. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vou passar todas essas traduções para você. Tá? Sempre o que está em evidência aqui é para que a gente possa passar a tradução dele, né? Mateus 24, 13. Passando a tradução para vocês agora, tá? Observem aqui, ó. A gente vai do 5 ao 9, tá? Vou passar cada uma delas. Perseverar, permanecer, não se retirar ou fugir, perseverar sob desgraça e provações, manter-se firme na fé em Cristo, sofrer, aguentar bravamente. Toda essa tradução é cabível, tá? E calmamente, maus tratos, né? Ou maltratos. Até é uma preposição, né? Até, para, dentro, em direção a, entre. O fim, término. Por que perseverar até o final? Porque iremos até o final da situação, né? Até o final definitivo, né? Término do limite no qual algo deixa de ser, sempre do fim de um ato ou estado, mas não do fim de um período de tempo. Fim é aquilo pelo qual algo é determinado, seu fim, porque no período de tempo, porque haverá o julgamento ainda, tá? Resultado do fim ao qual todas as coisas se relacionam, propósito, né? Aí vai entrar taxa, aí já não cabe. Coloquei toda a definição, né? Estes, tá? Vamos seguir aqui. Será salvo. Salvar, manter-se são e salvo, resgatar de perigo, destruição, alguém ou dano de perigo, poupar alguém de sofrer, de perecer, tá? Mas poupar aqui é de ir para o inferno, tá? Alguém sofrendo uma enfermidade, de fazer curar, restaurar a saúde, preservar alguém que está em perigo, de destruição, salvar, resgatar. Tem tudo a ver com resgate. Aqui está aqui o suficiente, deixa eu passar a explicação. Biblicamente, homem algum pode determinar o momento da volta de Jesus, o que alguns têm feito nos dias presentes, né? O arrebatamento segue o mesmo princípio, todavia, podemos nos amparar nas Escrituras para saber o quão próximo estamos desse evento. A palavra em grego para até é eis, ou eis, né? Isso. Que significa em até, para dentro, em direção a, entre.
tá? Porque eu penso que o resgate se dará do meio pro final, nunca antes, tá? Da tribulação, do meio da tribulação pro fim, né? Nunca antes, porque tem a ver com a última trombeta, tá? Isso indica que o arrebatamento ocorrerá no meio ou após a grande tribulação, nunca antes dela. Mais um texto que a gente vai compartilhar, né, compartilhar junto aqui e ler. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Lembra da perseverança? Apocalipse 13, 10. Deixa eu ver se tem explicação ou se a gente vai seguir com mais textos. Não estou anotando para que a gente não fique nada confuso, tá? Porque quando eu fiz isso da minha cabeça, eu atropelo a explicação, as pessoas não conseguem compreender porque eu falo conforme eu entendo. E eu tenho que entender que as pessoas às vezes não entendem como eu. Né? Eu preciso passar ponto a ponto. Então eu faço o texto aqui e vou passando no roteiro aqui para a gente possa entender mais claramente. A perseverança e a fidelidade dos santos os inserem no meio da tribulação, onde haverá guerra, fome, peste, traições, blasfêmias, falsos profetas, anticristo, perseguição e morte. Agora sim, texto na tela. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24, 9. Mais explicações. Então as profecias não eram para judeus, né? Essas profecias não eram para judeus. Os judeus nunca foram atormentados, perseguidos, odiados ou mortos por causa do nome de Jesus, porque estes sempre o rejeitaram, né? Eles esperam até o dia de hoje o seu Messias. Não é oculto isso de nós, né? Nós sabemos que até hoje eles estão esperando o seu Messias, né? Que certamente será o anticristo, né? Vamos seguir aqui. Perdoe-me pelo nervo. Voltei novamente com o nervo. Quando ele... Deixa eu ver se foi esse texto mesmo. Se eu não estou pulando. Se eu estou pulando de Marcos. Porque... Deixa eu ver se estou pulando de Marcos, tá? É isso mesmo. Esse texto aqui, tá? Depois segue o próximo. Porque naquele dia haverá a aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Marcos 3,19. Seguindo textos. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano santo verdadeiro, esperará para julgar os seus habitantes de toda a terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, ou seja, a transformação do seu corpo, né? E foi-lhe dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número de conservos e irmãos que deveriam ser mortos pela mesma morte, ou seja, completar o número daqueles que deveriam chegar a essa terra para passar a sua aprovação, né? Apocalipse 6, 9 a 11. Vendo novamente se tem explicação, se a gente segue mais textos. Segue mais textos. Compartilhando com vocês. E um dos anciões me falou, dizendo: estes são estão vestidos de vestes brancas. Quem são? E de onde vieram? Eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação. Estes são os que vieram da grande tribulação. Não há como escapar disto, tá? E lavaram suas vestes e aí branquearam no sangue do Cordeiro. Por isto estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para todas as fontes vivas de águas, e Deus limpará os seus olhos de toda a lágrima. Apocalipse 7, 13 ao 17. Seguindo mais textos. Por esta causa nos gloriamos em vocês deixa eu começar. Por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé mostrada em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Igrejas do Senhor que estão guardando a perseverança e fé, mostrando em todas as perseguições e tribulações. Lembrem-se disso, tá? Elas dão provas do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos, por isso a provação e a tribulação, do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Segundo a Tessalonicenses, coloquei até fora aqui, perdoe, 1, 4 ao 5. Deixa-me ver se tem mais textos, ou se eu já passo para a explicação.
Tem mais textos, depois vem a explicação. Deixe-me compartilhar. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, espírito satânico, tá? Porque ele está falando que há vários espíritos, porque a Bíblia também fala do espírito do engano, tá? Que por epístola, quer por epístola, como de nós. Como se no dia, como de nós, por que como de epístola, como se fosse de nós? Porque muitos estão apresentando documentos aí que não vêm da palavra de Deus, não são de Deus e são satanismo, tá? Como se no dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Esse homem aqui é antropos, ou seja, está dizendo que estamos esperando um homem, uma pessoa verdadeira, que eu creio ser o falso profeta, tá? Porque aqui vai falar de poder. Deixa-me seguir aqui, vocês vão observar isso aí. E o falso profeta, né, que será o anticristo, e um sistema satânico que será armado pelo próprio Satanás para dominar toda a terra. Vamos seguir aqui, a gente vai entender isso aí. O homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo se parecer Deus. Segundo a Tessalonicenses 2, 1 ao 4. Perdoe o barulho, tá, pessoal? Estou recebendo uma visita aqui, as pessoas falam alto mesmo, elas adoram gritar. A igreja estará na grande tribulação, e por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados, para que a salvação seja possível, né? Eu vou compartilhar mais alguns textos com vocês, tá? Deixe-me seguir aqui. Porque haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Já li esse texto, mas vale relembrar, né? Daqueles dias, aqueles dias, porque vou colocar a segunda parte agora, tá? Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, ele está falando da tribulação, aqueles dias serão abreviados. Mateus 24, 21 ao 22, tá? Vamos seguir aqui. Ele foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta. A imagem, qual foi a besta? Aquela que foi ferida de morte, mas sobreviveu, tá? Para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer. Que tem a ver com a inteligência artificial, tá? Com a AI. Quantos não adorassem a imagem da besta? Todos os pequeninos e grandes, ricos e pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes sejam dada uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Também tem a ver um entre aqui, tá? Tem a ver com a tradução, mas não vou trazer isso agora não. Para que ninguém possa comprar ou vender, controle financeiro e monetário, senão aquele que tem a marca monetária e financeira, o nome da besta ou o número do seu nome, tá? Tudo está incluso. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Tem esse vídeo no canal aqui, é só vocês procurarem, tá? Se não me engano tá em... Deixa eu ver se eu lembro agora. Não vou lembrar, mas tem aqui no canal. Pois o número é número de homem. Ora, esse número é 666. Tá? Está em Apocalipse 13, 15 ao 18. Nesse tempo, a fé do... eu prefiro que vocês assistam todos os vídeos que estão no canal, que todos eles vão trazer um entendimento. São partes de um todo. Tá? É necessário que vocês ver todos para que vocês entendam o texto com texto, tá? Nesse tempo, a fé do cristão será provada, porque o crente viverá pela fé e dela dependerá a sua salvação. Ele não poderá receber a marca da besta, algo inserido ou posto no braço ou na fronte, né, para possibilitar transações financeiras e controle social. Mais um texto na tela para a gente acompanhar junto. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. A perseverança, né? Não pode retroceder. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Não do Espírito, porque o Espírito pertence a Deus, Deus em todos, né? O Espírito do Santo, não é isso? O seu poder soprado em nós, certo? Mas a alma vai para julgamento ou condenação, certo? Porque o pó volta ao pó, a alma vai para julgamento, o espírito volta a Deus que o deu. Hebreus 10, 38 e 39. Deixa-me ver se tem alguma explicação ou se a gente vai para mais algum texto. Mais alguns textos na tela.
Digo-vos, pois, que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E quem deverá ter fé? É só os ímpios que estão na terra ou está falando aqui dos separados por Deus? Né? Lucas 18:8. Seguindo mais um texto aqui. E logo depois das aflições daquele dia, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no sinal no céu do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Toda a terra verá. Não será um arrebatamento secreto, pelo amor de Deus. O Filho do Homem, né, vindo sobre as nuvens do céu, com todo poder e glória, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor e trombetas. Será anunciado para toda a terra, não tem como esconder isso aí, tá? Não é secreto. Os quais juntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, né, e de uma a outra extremidade do céu. Mateus 24:29-31. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormirão. Não é que eu falei que nem todos morrerão, né? Mas todos seremos transformados. Só a transformação será no abrir e piscar de olhos, tá? No momento, no abrir e fechar de olhos. E ante a última trombeta, ou seja, no soar da última trombeta, é aí que acontecerá o arrebatamento dos santos, certo? Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, ou seja, a junção de todos num único momento, tá? 1 Coríntios 15:51-52. Não há como dizer que o arrebatamento será secreto, porque o abrir e fechar de olhos está ligado somente, tão somente, à transformação do corpo. Seguindo aqui. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, daquele que está grávida. De modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis mais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda, ou seja, só será surpreendido, porque quando fala vir como ladrão, só será surpreendido os que estão dispersos, aqueles que não estão em Cristo, porque aqueles que estão em Cristo já estão esperando isto, tá? Como um ladrão aqui, ó. Já não estáis mais em trevas, para que aquele dia não vos surpreenda como um ladrão. Perceberam aqui? Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses 5:3-5. Né? Deixa eu ver se tem mais algum texto aqui. O arrebatamento não será secreto, haverá trombetas anunciando a chegada de Cristo, e somente transformação será no abrir e fechar de olhos, tá? Como eu já havia dito antes. Deixa eu compartilhar mais tela com vocês aqui. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, no qual nunca houve, desde que houve a nação até aquele tempo, né? Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida, ou no livro, né? Muitos dos que dormem no pó da terra se ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzem à justiça, porque muitos estão sendo conduzidos por condutores ao inferno, por condutores de Satanás, tá? Ao inferno. Mas os que são conduzidos à justiça, como estrela, sempre permanece, né? Sempre e eternamente. Vamos ver aqui que tem a continuação desse texto, mesmo texto, tá? Tu, porém, Daniel, encerra essas palavras no livro, né? A palavra se sela no livro, até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão. Lembra que eu falei do esquadrinhar? Né? A glória de Deus está em ocultar e a honra dos filhos está em esquadrinhar. Está aqui, ó. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, Daniel, eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois. E um lado e outro do rio e outro do outro lado, né? Do outro. Um deles disse ao homem vestido de linho: que essas são estas que estavam sobre as águas do rio? Quando, pois, se cumprirão essas maravilhas? Ouve o homem vestido de linho e que estava sobre as águas do rio. Quando levantou a mão direita e esquerda os céus e jurou: porque aquele que vive eternamente, que por isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Isso tem a ver com o reino milenar que já está acontecendo. Eu vou mostrar isso para vocês a seguir, tá? Se eu ouvi, porém não entendi.
Então eu disse: meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o fim do tempo, até o fim, né? Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado, que é o Senhor Jesus, né? E posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aos que esperais chegar até os 1335 dias. Tu, porém, porque tem que passar pela tribulação, não tem como fugir disso. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansará e ao fim dos dias te levantarás e para receber a tua herança. Daniel 12, 1, 13. Deixa eu ver se não se segue aqui mais um texto, né? Deixa eu ver se foi isso que eu compartilhei com você. Você está... Tem explicação e segue o texto que já está na tela, tá? Deixa eu pôr a explicação e já passo para vocês o texto. O sacrifício diário é Jesus. Ele afirmou em Mateus 28, 20 que estaria conosco até os finais dos dias. Mas importa que esse sacrifício seja tirado por um período de tempo, por 1290 dias, né? Esse será o tempo que durará a grande tribulação. Porém não é um número específico, exato, tá? Como eu falei. Perdão-me. A garganta secou. Os números são só para referências, tá? Não dá para dizer quanto tempo durará. Bem-aventurado aquele que passar pelo período de fidelidade a Deus e chegar ao 1335 dias se mantendo fiel. Agora sim, o texto na tela, vamos tratar desse texto aqui. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da justiça, né, justiça opera. Somente há um agora que o detém, né, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Por isso que eu penso hoje que esse anticristo será o falso profeta, tá? Porque a besta já está preparando o caminho dele. O caminho do ecumenismo, juntando-se todas as religiões para um só a conduzir. 2 Tessalonicenses 2, 6 ao 9. Não devemos temer, né? Pois Deus preparou um lugar para Maria, José e Jesus no deserto, e os guardou por 1260 dias, 1290 dias. 1290 dias, né? Devemos passar pelo deserto para sermos purificados neste novo e nascer de novo do alto, tá? Deixe-me compartilhar mais uma tela com vocês. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para ali fossem alimentados durante 1260 dias. É isso mesmo, 260 dias, tá? É o que está no texto. Apocalipse 12, 6. Deixe-me ver se tem mais alguma explicação. A lógica bíblica é perfeita, não há erros, tá? Nem eventos desconexos. Jesus se sacrificou por nós. Nosso sacrifício em honra ao seu nome o glorificará. Porque ambos os sacrifícios sobem a Deus com um cheiro suave, em sinal de arrependimento, e isso apaga os nossos muitos pecados. Os valores são simbólicos, por isso não se pode precisar o tempo ou o período, né, como sendo em meses ou anos, ou dias, para apresentar uma datação, porque não sabemos o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de voltar ou há de vir. Filho do Homem nós sabemos que é Jesus, né? Mais um texto na tela para a gente poder acompanhar junto. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Segundo a Pedro 3,8. A gente não pode ignorar essas informações que são importantes, né? Tendo isso em mente, o que podemos dizer sobre o milênio? Ele já ocorreu ou está ocorrendo? Ou irá ocorrer? Agora nós vamos falar sobre o milênio, tá? Vamos compartilhar texto para que a gente possa acompanhar junto. Perdoe o barulho, gente. Como falei, estou com visita em casa, né? O pessoal costuma falar, fica todo mundo feliz aqui.
E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. O ímpio não fará isto, tá? Serão santos que estarão no dia da tribulação. Óbvio que não acontecerá a todos, mas terão os mártires no dia da provação, tá? Da tribulação. E pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nem sua testa, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Observem esse texto aqui, eu vou colocar para vocês aqui a explicação dele, depois a informação, tá? Viveram, do grego, tá? Eu não vou falar, não, tá exaú, mas não vou ficar explicando a palavra no grego, nem lembrar como eu fiz até agora, tá? Porque vocês possam pesquisar depois. Viver, respirar, está entre os vivos, tá? Esse viveram aqui está falando do nosso tempo presente, porque tá, ó, está entre os vivos, não inanimados, não mortos, gozar de vida real, ser ativo de modo a viver e agir, ser novo, forte, eficiente, como o adjetivo aqui é ativo, potente e eficaz. Em que período isso acontece? Reinaram no período do reino. Que período é esse? Ser rei, exercitar o poder real, reinar do governo do Messias, do reinado dos cristãos no milênio. Observem aqui. Exercer a mais alta influência, controlar. Isso tem a ver com o presente momento. Eu vou mostrar para vocês ainda isso aqui, tá? Deixa me seguir aqui. Tem mais explicação ou mais textos? Tá, tem mais texto para explicação. Depois a gente entra na explicação. Com, né? Com, depois, atrás, ou seguir atrás de Jesus, né? Cristo, né? Reinaram com quem? Cristo, o ungido. Cristo era o Messias, né? Observe que está no passado aqui, tá? Porque aqui a gente está falando depois da sua morte, né? O Filho de Deus, o ungido. Deixa eu me trazer aqui, deixa eu ver se tem mais algum texto, a gente vai passar para a explicação. Eu acho que antes disso aqui a gente vai passar para a explicação. Não, ainda tem texto, porque é complemento do... É complemento. É isso mesmo, é complemento. Mas os outros mortos não reviveram, até que uns 1000 anos se acabaram. E esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 24:6. Serão, futuro da primeira pessoa do singular do verbo ser ou estar. Lembra que a palavra está no próprio tradução, está falando sobre futuro da primeira pessoa, tá? Eu vou explicar esse presente e esse futuro, tá? Deixa eu passar a explicação para vocês agora, para que a gente possa chegar no entendimento disto aqui, tá? Eu vou repetir o texto aqui para que vocês entendam, depois vem aqui a explicação. E vi tronos que assentaram sobre eles, que estavam dado o poder de julgar. Vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o seu sinal na mão, tarará, tarará. E reinaram com Cristo durante 1600 dias. Esse reinaram, tá? Agora eu vou entrar na explicação para vocês entenderem. Deixa eu passar a explicação aqui. Para que compreendamos o milênio, devemos dividi-lo em 2 períodos de tempo. No primeiro período, em Apocalipse 24:5, refere-se à pós-tribulação, onde os santos restaurados encontravam-se no início do julgamento final. Eles não receberam a marca da besta e nem haviam guardado o testemunho de Jesus, ou melhor, e também haviam guardado o testemunho de Jesus, né? Eles haviam vivido os 1000 anos com Cristo, né? E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Viveram está no pretérito perfeito do indicativo. Viveram, tá no passado, viveram os 1000 anos, ou seja, tá no passado isso aqui, pretérito perfeito do indicativo. No segundo período, Apocalipse 26, refere-se à pré-tribulação. Tá? Os mortos deveriam guardar o término do milênio para reviver, mas os outros mortos não reviveram até os 1000 anos acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Portanto, ainda não haviam ocorrido a grande tribulação. Aqueles que têm poder na primeira, aqueles que têm parte na primeira ressurreição, reinarão com Cristo em seu milênio. Bem-aventurado santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, né? Esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e Cristo, né? E reinarão com ele 1000 anos. O reinarão está no futuro do presente do indicativo, tá? Reinarão
futuro do presente indicativo, determinando que o milênio está ocorrendo neste momento, porque está tratando do passado e do futuro, ou seja, está no meio dele. Certo? Uma hora ele fala do passado, outra hora ele fala do futuro. O que nos leva a entender que o milênio está ocorrendo, estamos vivendo esse milênio, né, antes da tribulação, até que o sacrifício diário seja tirado. Vocês conseguiram compreender aqui? Deixa eu explicar mais uma vez para que não fique dúvidas, tá? Para que compreendamos, devemos dividir o milênio em 2 períodos, tá? No primeiro período, Apocalipse 24, ou melhor, Apocalipse 20, do 4 ao 6, tá? Refere-se à pós-tribulação, onde os santos restaurados encontravam-se no início do julgamento final. Né? Eles não receberam a marca, nem haviam adorado, e haviam guardado o testemunho do Senhor, não haviam adorado a besta, né? E haviam guardado o testemunho de Jesus. Esses já haviam vivido os 1000 anos, né? Com Cristo, e viveram e reinaram, né? Pretérito perfeito, viveram e reinaram os 1000 anos com Cristo, ou seja, está no passado, né? Pretérito perfeito do indicativo. Certo? No segundo período, Apocalipse, trata-se de 2 períodos aqui, esse texto de Apocalipse, 26, refere-se à pré-tribulação. Os mortos deveriam guardar o término do milênio, mas os outros, o término do milênio, vamos ler o texto para a gente possa entender, né? Para que pudessem reviver. Mas outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Portanto, ainda não haviam ocorrido a grande tribulação. Né? Aqueles que têm parte na primeira ressurreição reinarão com Cristo em seu milênio. Certo? Bem-aventurado aquele santo que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Reinarão do futuro do presente do indicativo, né? Determinando que o milênio já é o presente momento que estamos passando. Tá? Depois do milênio vem a tribulação. Mais um texto na tela, por gentileza. Eu, quando vi, caí dos meus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vivo fui morto, né? Mas eis que estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno. Apocalipse 1, 17 ao 18. Vamos seguir aqui. Deixa-me ver se a tela está com vocês, porque eu acho que eu tenho que voltar. Pronto. Houve um errinho aqui, tá, pessoal? Perdoe-me. E ao ressuscitar, Jesus deu início ao seu reino milenar na Terra, onde o pecado de consciência passa a vigorar de modo absoluto. Vocês ainda vão entender o que eu estava explicando sobre o milênio que já está acontecendo, tá? Ainda não terminou a explicação. Já não há pecado pago com sacrifício de animais. O perdão dependeria do arrependimento sincero, pois o pecado continuado e sem arrependimento sincero não receberá remissão. Jesus não será crucificado novamente. Desde então, ele tem regido a terra com vara de ferro. Texto na tela agora, para te acompanhar. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como os vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Lembra-se que o reger com vara de ferro no milênio tem a ver com o vaso e o oleiro, tem a ver com moldar. As pessoas estão sendo moldadas ainda, então as pessoas não estão no milênio com Deus separado do ímpio, porque as pessoas estão sendo moldadas nesse milênio, que é o presente momento. Tá? Aqui, ó. E com vara de ferro os regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Apocalipse 2, 27. Então vocês estão entendendo que o milênio está ligado diretamente ao moldar o vaso? Então o que está acontecendo nesse presente momento? Observem aqui, não é um período em que já houve o julgamento, foram separados, ainda vai haver o julgamento, foram separados, tá? Jesus voltou para a terra para reinar aqui durante 1000 anos, não é isto. Porque depois da tribulação vem um fim, o julgamento de todos. O milênio está acontecendo agora, onde as pessoas estão sendo regidas com vara de ferro, tá? E tem a ver com moldar o vaso. Reger com vara de ferro tem significado de refazer o vaso, um eufemismo usado por Deus que equivale a moldar o caráter novamente. Essa é a governança de Deus durante o milênio. Não se trata de um reino celestial que desceu à terra, mas da preparação dos filhos de Deus para subir ao reino eterno que nos aguarda nos céus. Tá? Estamos vivendo o milênio com Jesus. E o fim do milênio se dará com a ausência do sacrifício diário na terra. E certamente o milênio não se dará nos céus. Quando se der a ressurreição dos santos, o milênio já terá ocorrido. Somente então se dará o julgamento.
Vocês conseguirem compreender aqui? Então o milênio ele está ocorrendo agora. Tá? Tem a ver com mudar o vaso. Tem a ver com a eficaz ação do Pai na terra. Vamos seguir mais texto na tela, por gentileza. E chegando-se, Jesus falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. Sabemos que o milênio começa com a prisão de Satanás, porque a Bíblia afirma que ele será solto por um pouco de tempo. Não fala por 1000 anos. Por isso que esse milênio não faz sentido o que está sendo apregado até hoje, tá? Porque a Bíblia afirma que ele será solto por um pouco de tempo e não por 1000 anos. Observe aqui. Sabemos que o milênio começa com a prisão de Satanás e afirma que ele será solto por um pouco de tempo, né? E não por 1000 anos. Tendo isso em vista, né? Tendo sido preso por 1000 anos, para não enganar as nações. Ele foi preso por 1000 anos para não enganar as nações, mas ele será solto só por um pouco de tempo. Fica evidente que a condenação atual se dá através da disposição das pessoas ao engano, tá? E não por Satanás. A situação atual, a condenação atual se dá pela predisposição das pessoas ao engano e não pela ação direta de Satanás, porque ele está preso ainda. Deus, depois da soltura de Satanás, se dará então a grande tribulação. Agora sim, nós vamos compartilhar um texto na tela para a gente possa evidenciar se isso é verdadeiro ou não. E vi descer do céu um anjo que tinha chaves do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e amarrou por 1000 anos. Isso é onde ocorre o milênio, tá? E lançou-o no abismo. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Ou seja, as pessoas estão se enganando pela predisposição ao pecado. E não porque Satanás está fazendo isso no momento, mas sim os seus servos, tá? E os espíritos imundos que estão soltos sobre a terra. Até que os 1000 anos se acabarem. Observe que o texto que está falando, tá? E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Ou seja, Satanás só será solto depois do milênio ocorrer, tá? Para enganar as nações. Apocalipse 20, 1 ao 3. Olha como tudo fecha, biblicamente falando. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto. O milênio, acabando o milênio, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sob 4 cantos da terra. Gog e Magog. Ou seja, aqui, ó, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar as nações em batalha. Ou seja, a partir daí ocorre a grande tribulação. E quem é Gog e Magog? Apocalipse 20, 7 ao 8. Deixa-me ver se tem texto aqui, nós vamos entrar nessa explicação. Gog e Magog é uma nação que surgiu através de outra nação, né? O reino do norte e o rei do sul, Israel e Judá, porque um fica na parte norte e outro está na parte sul de Israel, tá? Povo numeroso como a areia do mar, como está no texto que está na tela que vocês podem ler, tá? Aqui, ó, cujo número é como a areia do mar. Aqui Deus falou que as nações seriam como a areia do mar. Não foi Abraão que o Senhor falou que multiplicaria como a areia do mar? Gog e Magog, né? Povo numeroso como a areia do mar. Aqueles que rejeitaram Jesus, dos quais somente os remanescentes serão salvos. Tá ficando claro? Deixa-me compartilhar mais textos, tá? Como falei, hoje é complicado, tá? Hoje é muita coisa. E farei, por isso demorou tanto para mim trazer. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência se contará. Gênesis 3, 16. Confirmando este texto aqui. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Conseguiram entender agora quem é Gog e Magog? Né? O texto bíblico é lindo. Só a gente lê a Bíblia. Não precisa vir nenhum gênio aí que diz que vai elucidar para vocês coisas que só está em sua mente. Não tem base nem texto bíblico para isso, tá? O deserto é o lugar de aprendizado para o crente, lugar onde Deus molda o caráter, né? O Senhor Jesus não foi poupado do deserto, nem das perseguições, nem das provações, nem da morte, porque nossa herança está no céu e não na terra, né? Na terra teremos aflições. Essas foram as palavras de Jesus. Devemos ter bom ânimo. Mais um texto na tela, por gentileza. A seguir, foi Jesus levado ao Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Senhor não escapou do deserto, por que nós vamos escapar, né? Mateus 4, 1. Perdoe pelo barulho, pessoal. Como falei, é difícil, a gente não tem como controlar, né? O nosso Senhor foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que nos torna melhores que Jesus, ao ponto de sermos poupados do deserto e das tentações? Agora sim, mais textos com explicação boa, né? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Né? João 16, 33. Novamente aqui, os números aqui para exemplificando o que será explicado, tá? Aflições do grego, não vou falar a palavra, só dar a explicação novamente para que a gente possa adiantar. Opressão, aflição, tribulação, angústia e dilemas. Bom ânimo, né? Ter boa coragem, ser de bom ânimo. Eu de mim mesmo, de minha mesma pessoa, vamos seguir que tem mais explicação sobre isso. Eu, quando fala de venci o mundo, né? Venci. O que significa eu venci o mundo? Conquistar, levar à vitória, sair vitorioso de Cristo, vitorioso sobre os seus inimigos, de cristãos, né, que permanecem firmes na sua fé até a morte diante do poder de seus inimigos, tentações e perseguições. Tudo se encaixa. Não há como fugir disto, né? Eu acho que tem mais um texto aqui pra gente compartilhar antes de vir a explicação. Perdoe novamente pelo né. Ou vício maligno, viu? Perdoe, pessoal. O mundo, né? Perdoe-me novamente. O que significa o mundo? Venci o mundo, né? Multidão incrédula. Olha o que significa eu venci o mundo. Em que mundo o Senhor está falando? Multidão incrédula. Não estou falando do mundo como o que a gente conhece, a terra, né? O estado físico, mas estou falando de pessoas, tá? Eu venci quem? A multidão incrédula, a massa inteira de homens alienados de Deus e por isso hostis à causa de Cristo, a fazeres mundanos, conjunto das coisas terrenas, totalidade dos bens terrestres, dotes, riquezas, vantagens, prazeres, que apesar de vazios, frágeis e passageiros, provocam desejos. Aí entra a questão também da teologia da prosperidade satânica, que eu falei que estava sendo preparando as pessoas para o inferno, tá? Descaminho de Deus e são obstáculos para a causa de Cristo. Observem o que tudo isso significa. É muito profundo, né? Tomar a própria cruz é mandamento. Deixa eu ver se tem mais um texto antes de eu passar essa explicação aqui. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, né, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Cada um deverá carregar a sua cruz. Mateus 16, 24. Agora vem a explicação. Tomar a própria cruz é mandamento de Jesus. Sem a cruz é impossível seguir a ele. Certamente, sem a cruz não se pode ser seu discípulo. Vou trazer mais alguns textos aqui. Deixa eu me ver quantos textos tem. Tem mais alguns textos, compartilhar. E os que estão sobre a pedra, esses são os que ouvem, né, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas os que não têm raiz apenas a creem por um pouco de tempo. E no tempo da tentação se desviam. Lucas 8,13. Como eu falei, provar-se verdadeiro, né? Muitos se desviarão. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se os justos, pois tu sondas o coração, ó justo Deus. Salmos, lembra do Cavinar? Sondar o coração? Salmos 7,9. Por isso que eu falei, tem que ver todos os vídeos para que vocês entendam o que eu estou falando, né? Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos, já falei sobre isso, né? Está em Hebreus 10, 38 e 39, né? De perseverar até o fim. Deixa eu me ver quanto texto tem para dar. Ah tá, uma explicação. No deserto, Deus é o sustento do seu povo. Ele nunca abandona os seus. O sacrifício diário é quem detém a Satanás. Entretanto, será retirado do sacrifício. Entretanto, a retirada do sacrifício não implica em abandono, tá, gente? Não é porque o sacrifício será tirado que o Pai nos abandonou, né? Deixe-me compartilhar com vocês a tela. Louvai ao Senhor, todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Salmos 117, 1 e 2. Vendo novamente se tem mais alguma explicação. Tem explicação, e nós vamos ver se tem mais algum texto também, tá? Tem mais textos. A palavra contínua, as palavras contidas nas Escrituras são o testemunho de Jesus e também o seu testamento. Ele foi morto para que pudéssemos herdar o reino de Deus, o reino dos céus, né? Sabemos que logo o sacrifício diário será removido e se iniciará a maior prova que já descrita pela Bíblia até hoje. Para aqueles que acreditam que a situação atual é deveras difícil, é de vital importância atentar para as Escrituras, para que consiga entender o que significa a real
né, o real conversão a Deus. Porque aqueles que estão vivendo a teologia da prosperidade, que possuem uma raiz duvidosa, não suportarão a tribulação e certamente se desviarão, né? Entendam isso, certamente passaremos por tribulação. Mais 2 textos na tela, depois eu vejo se tem explicação sobre eles. Deixa-me ver se já são os textos finais, que aí já faço o encerramento. Tá, os últimos 2 textos, tá? Pra gente compartilhar na tela, já são os textos finais. Finalmente, ufa, né? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, nação e língua. Apocalipse 13, 7. Lembre-se, nós passaremos pela tribulação. O milênio já estamos vivendo e esse milênio já está acabando. Tá? Após o milênio, Satanás será solto para enganar as nações. Aí passaremos pela grande tribulação. Visto que e só no final da tribulação, ao soar da última trombeta, nós seremos arrebatados. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é... Visto que tudo isso será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Essa é uma pergunta bíblica, tá? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo. Devemos, quem está esperando aqui? Que tipo de pessoas devemos ser? Né? Aqueles que esperam pelo Pai e apressam a sua vinda. Ou seja, está explicando que estão na tribulação aguardando a vinda do Senhor e apressando isto, né? Abreviando os dias. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos derreterão pelo seu calor. 2 Pedro 3, 11 ao 12. Aqui eu encerro este vídeo de hoje. Como eu falei, um vídeo longo, né, que deu muito entendimento para as pessoas que realmente estão voltadas para o querer do Senhor, tá? Nós passaremos por tribulação. O milênio já está ocorrendo. Acabando o milênio, Satanás será solto para tentar todo mundo. E após a tribulação virá o resgate. Vocês conseguem compreender, pô? Um vídeo longo, com muita informação. Eu falei que seria um vídeo longo, né? Cabia esse vídeo, por isso que demorou tanto para sair. Atentem para todos os vídeos que estão no canal, porque são informações importantíssimas para vocês. Apreciem o que está sendo colocado, porque não sabemos o quanto tempo teremos essas informações ainda. Tá? Atentem para os filhos das trevas que estão arrastando multidões para o inferno. E esta é a palavra de hoje. Espero que tenha ficado claro, porque é que eu segui um roteiro, tá? Para que não ficasse confuso. Que a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja convosco até a consumação dos tempos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.